Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos falar hoje sobre os agentes modeladores da superfície terrestre, tá? Começando nossa unidade 2, no caderno 2, ok? Então, caderno 2, unidade 2, página 509, certo? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão do relevo. Só que a gente vai falar um pouco de relevo de forma superficial. A gente depois vai entrar aí na questão dos agentes internos e na questão dos agentes externos do relevo, certo? Então, ó, aqui no início da página 509, nós vamos ter aí: o relevo corresponde a um conjunto de formas distintas. As principais formas de relevo são as planícies, os planaltos, as chapadas e as planícies e depressões. A ciência responsável pelo estudo da origem, evolução e forma atual do relevo terrestre é a geomorfologia. Então, gente, ó, a geomorfologia, ela vai ser responsável aí, né, por estudar todas as formas da superfície terrestre, certo? Então, no relevo, nós vamos ter aqui, ó, é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Então, as partes mais altas, as partes mais baixas, a gente vai dizer aí que não que tem alturas diferentes, e sim altitudes, tá? Então, por exemplo, o tamanho de uma montanha, o tamanho de um planalto, eu vou medir de acordo com a altitude, que a gente vai ter ela relacionada ao nível médio do mar, tá? O nível médio do mar, o nível dos oceanos, gente, eles vão ter aí, ó, 0 metros. Então, a gente vai ter as montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, elas vão ser medidas de acordo com a altura aí do oceano, tá certo? De acordo com essa altitude aí, que é 0 metros. Então, se eu tenho 0 metros do oceano, né? E eu vou ter uma altitude aí, de uma montanha ou de uma cordilheira. Então, essa altitude aqui, eu vou medir de acordo com o nível médio do mar. E não de acordo com o relevo que está mais próximo. Por exemplo, se eu tiver um planalto aqui e uma montanha aqui, eu não vou medir a altura dessa montanha de acordo com o planalto. E sim de acordo com o nível do mar, tá? Que é 0 metros. Então, por exemplo, aqui em Campina Grande, nós estamos a mais de 600 metros de altitude, tá? Então, não é de acordo com o relevo que está próximo a gente, e sim de acordo com o Oceano Atlântico, tá? Que tem 0 metros. Então, ó, os tipos de relevo, a gente vai ter aqui as cordilheiras, que no caso são um conjunto de montanhas, né? Aí aqui as montanhas, as colinas, os vales, a serra, planalto, depressão, planície, tá? Então, desses 4, a gente tem 4 tipos principais. São as montanhas, né? Que são relevos aí com altitude maior que 3.000 metros, tá? Altitudes superiores a 3.000 metros. Planaltos, né? São altitudes aí inferiores, tá? A 3.000 metros, no caso, são os planaltos. As planícies, que vão ter aí, no caso, uma altitude bem mais baixa, tá? Então, altitudes aí bem mais baixas aí que os planaltos, e são superfícies aí planas, realmente. E as depressões, que no caso pode ser da mesma altura do oceano ou podem ser partes ainda mais baixas, tá? Do relevo em relação ao oceano, em relação à altitude. A maior altitude que a gente vai ter na Terra é o Monte Everest, com 8.848 metros. E a maior depressão, a depressão absoluta, vai ser o Mar Morto, com mais ou menos 400 metros abaixo do nível médio do mar, tá? Então, gente, com relação ao relevo, a gente vai ter aí a geomorfologia para estudar aí, no caso, as formas de relevo. E nós vamos ter aí, no caso, essas formas distintas, elas vão ser lapidadas, né, pelos agentes externos do relevo, no caso, como a ação do vento, a ação das chuvas, a ação do próprio homem, né, a ação antrópica e assim por diante. Esses agentes externos a gente vai ver na próxima aula. E a gente também vai ter os agentes internos, por exemplo, os terremotos, os vulcões, né, o tectonismo, que vai aí, no caso, nos dar umas formas de relevo diferentes, ok? Então, aqui
ainda na introdução dessa unidade, diz assim: a superfície da Terra está sendo constantemente modificada pelo desgaste da estrutura rochosa, pelo transporte dos sedimentos, que é o material desgastado, e por sua deposição, além das ações de agentes internos que também interferem diretamente no relevo. Ao longo dos quase 5 bilhões de anos de existência da Terra, essa ação de desgaste modelou o relevo e resultou na configuração atual. O relevo resulta basicamente da ação de duas forças denominadas agentes externos e agentes internos. Aqui a gente vai ter uma imagem, gente, ó, de um relevo que foi desgastado, tá? Aí a gente tem aí o Grand Canyon, nos Estados Unidos. Aí a formação oriunda de erosão provocada pelo rio Colorado, tá? Então, vocês vão ver aí que ela tem uma aparência, né, realmente, ó, desgastada aí pela ação do vento, pela ação das águas, certo? Então, Grand Canyon, que inclusive é um ponto aí muito visitado nos Estados Unidos, é um ponto turístico lindíssimo, certo? E que vocês aí, no caso, podem ter acesso aí, no caso, a essa imagem que vocês estão vendo aí, que é um processo de intemperismo, que a gente vai ver aí na parte de agentes externos do planeta, tá? Na próxima aula. Então, bons estudos e a gente continua na nossa aula online.